Olá pessoal, essa magnífica tecnologia que vocês estão apreciando pertence aos extraterrestres. Existe um pequeno agrupamento em nosso planeta Terra com um objetivo muito bem definido, que é ajudar a humanidade, principalmente quando chegar aquele momento que não vai ser mais possível os seres vivos continuarem na superfície da Terra. Então, esses agrupamentos entrarão em ação, resgatando as pessoas que merecem, a nível de ser ou ético. Eles trabalham de acordo com os princípios do Cristo, ou Deus. Então, pessoal, tudo que vem de Deus para nós, vamos enxergar com bons olhos. Positivismo. Porém, nós devemos fazer a nossa parte também. O tema deste documentário, para chamar a atenção dos destinatários, que são as autoridades políticas, religiosas, empresários e etc., é a fome que se avizinha globalmente. Sou o narrador desse importantíssimo documentário. Irei me expressar conforme o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, de 88, e também do artigo 19º da Carta da ONU, Organização das Nações Unidas. Meu currículo sintetizado encontra-se no final deste documentário. Meu propósito é enviar este documentário juntamente com o anterior, que denominei de O Planeta Hercólogos, Deus e a Humanidade, para as principais autoridades políticas, religiosas, empresários e etc., que eu conseguir o endereço. O meu trabalho é voluntário e se destaca o aspecto educativo sobre a real situação da humanidade, principalmente no presente, que ainda podemos fazer muito pelos adolescentes, jovens, crianças. Estive na escola pública apresentando uma palestra sobre meditação. Presente estava um professor de filosofia. No intervalo ele fez o seguinte comentário: o meu amigo estava no seu sítio e próximo dele pousou uma nave no formato de um disco voador. Um dos tripulantes dirigiu-se e fez alguns comentários, sendo o principal: o Cristo esteve em nosso planeta e lá foi muito bem recebido, muito bem acolhido. O Cristo esteve aqui no planeta Terra e foi assassinado. Pessoal, já faz aproximadamente 2000 anos que o grande mestre Jesus Cristo esteve em nosso meio, passando grandes informações, grandes ensinamentos úteis à vida, principalmente a classe da instituição política. Essas pessoas vêm agindo o contrário, no aspecto de violência, mentiras ou fake news, corrupções e etc., gastando milhões, até bilhões com armas de guerra. E em contrapartida, a humanidade vem aumentando o nível de pessoas passando fome. Muito triste ver crianças, adultos, procurando alimentação no lixo, no lixão. Isso é global, pelo que eu vejo nos meios de comunicações. E no final de 2021, invoquei um desses agrupamentos de extraterrestres que se encontra no nosso meio, com um propósito muito bem definido, que é ajudar a humanidade com essa tecnologia que vocês estão percebendo, porque eles não têm a mínima possibilidade de se envolver com a humanidade, devido ao nível de ser muito baixo da humanidade terrestre. E o deles está muito elevado. Invoquei esses mestres que têm a pele azul, para mostrar à humanidade que cor de pele é irrelevante. O que interessa para todos nós, independente de cor de pele, de altura, cor dos olhos, cabelo, é o nível de ser, o nível ético. E isso você já deve, desde já, se esforçarem para elevar o nível de ser. A resposta que foi dada para mim é que estaria muito cedo para eles se exibirem, se exporem à humanidade. Fiquei muito triste, não pelo fato de eles não estarem aqui presentes, nesse documentário, aqui em frente a esse celular, mas sim porque a humanidade vai ter muito tempo ainda para cometer grandes equívocos. E isso é muito lamentável. Pessoal, no transcorrer da apresentação dessas naves não tripuladas, ou que sejam
como muitos falam, drones extraterrestres, etc., irei fazer novas adições de informações necessárias, úteis para a finalização desse documentário. Esse mapa foi criado pelos astrônomos americanos por volta da década de 50 a 60. Naquela ocasião, os políticos proibiram a sua divulgação para evitar uma psicose coletiva, muito nobre do meu ponto de vista, porém atualmente deveriam fazer o contrário, procurar entender, compreender o porquê que este planeta está vindo em nossa direção. Esse planeta é um gigantesco, maior que Júpiter, mais de 4 vezes maior que Júpiter, o nosso gigante do nosso sistema solar. Então o que acontece, pessoal? Não haverá colisão física, porém colisão de força magnética. Vai chegar uma altura em que esse planeta vai estar em uma posição que será visto como se fosse um Sol. Então será 2 sóis. Aí as pessoas mais sensíveis vão entrar em pânico. Isso é inevitável. Isso até lá a fome já tem se alarmado, já está se alarmando de uma maneira gradativa devido à destruição do planeta Terra, somado com guerras. Com essa aproximação, então, será um desastre. Por isso, as instituições políticas, religiosas, empresários, instituições sindicais deveriam entender, compreender, mas quem pode passar informações mais concretas? Somente a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos. A Rússia deve ter também informações. Porém, sugiro que vocês, instituições políticas, procurem o presidente dos Estados Unidos, que ele também não deve saber, para compreender, estudar. Tá, mas quem está à altura, repito, quem está à altura de ensinar esse evento cósmico que está se aproximando? Pessoal, somente aquelas poucas instituições existentes no continente americano, continente europeu, denominado de gnoses. Repito, gnoses é uma palavra de origem grega. Os antigos gregos criaram para designar a ciência perene universal. Tá, mas que ciência é essa? Essa ciência é que permite que o ser humano entenda de onde veio, por que vive, para onde vai, por que está vivendo aqui nessa situação, inserido em um corpo físico. As instituições religiosas precisam compreender essa situação também. Essas 2 instituições políticas e religiosas principais que têm mais controle da humanidade. Entendam e eduquem a humanidade. Vocês vejam esse mapa, a palavra fome, mentalmente. Mentalmente veja, fome em negrito, maiúsculo. É isso, fome. E meu trabalho é educativo, voltado para a real situação da humanidade. Sugiro, vocês, instituições políticas, procure os profissionais que estudam sobre as árvores de subsistência humana. Atualmente é de conhecimento de todos. Um arbusto chamado Oropo nobis, ou carne do pobre. Também a árvore moringa oleífera. Ela consome pouca água. No Brasil, essa árvore está proibida. Não vou entrar em detalhes agora, de ser comercializada, de ser importada a sua matéria-prima. Porém, vocês, políticos brasileiros, deveriam criar leis regulamentando o plantio dessa árvore, moringa oleífera. E façam algo. Por exemplo, direcione esses gastos militares para fins de ajudar a humanidade a combater a fome, principalmente aquelas terras improdutivas. Façam canais dos oceanos até o centro do seu país. Lá, nesse percurso desse canal, poderiam implantar a indústria de dessalinização. O custo é baixo comparado com os gastos que esses países têm com armamento militar. No próximo gráfico, expandirei um pouco mais. Esse gráfico complementa o mapa anterior, elaborado pelos astrônomos americanos, conforme foi bem explanado. Não basta criar, é necessário organizar. Essa é uma das leis que nós estamos sujeitos, entre tantas outras leis. Lei da organização, ou lei do 7. Toda a humanidade inicia e finaliza na constelação de Aquário. Nós ingressamos novamente na constelação de Aquário em 1962. Isso indica o quê? Estamos na reta final, para o fim da humanidade atual, que foi denominada de raça ariana. A próxima humanidade já existe o nome, que é a raça Coradi. Vamos prosseguir vendo essa magnífica tecnologia oriunda desses grupos extraterrestres que estão aqui para nos ajudar.
Aqui está o meu currículo sintetizado. Finalmente, a bibliografia e o fim do documentário. Dúvidas? Perguntem.